Bom, pessoal, essas são as marcas que apoiam o nosso automobilismo e que a gente tem que valorizar. E lembrando, galera, que o Mais RPM não fecha com marca que a gente não acredita. Então, todo mundo que é apoiador do Mais RPM são marcas que a gente vai lá, conversa e sabe a qualidade. A gente não fecha só pela questão financeira, as marcas são realmente marcas que a gente aprova, testa e recomenda para vocês. Mas, mudando de assunto, a gente teve uma conversinha com o Fábio Veras, então se liga aí na entrevista com o Fábio Veras, o Cadastro, que falou do que ele tem de plano para a temporada 2025. Fábio Veras, o Fábio Cadastro, que é uma lenda aqui no Maranhão, no rally de velocidade e em todos os rallies, né? Porque já correu de carro, já correu de quadriciclo, já correu de moto. Cadastro, bem-vindo ao Mais RPM de novo. Agora a gente está aí para todo o Brasil, pela Rede Brasil e pela TV Maranhense. Queria te perguntar já de começo, como é que está o ano que já começou lá no RN, né? E as perspectivas aí, por que vai acontecer, Rally dos Sertões, como é que está a programação aí já para o ano de competições de 2025? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na RPM e junto contigo, que é um cara que apoia muito, a gente precisa muito também desse apoio, dessa visibilidade para o Brasil, não só para o Maranhão, mas para o país inteiro. A gente mostrar o nosso Maranhão e a nossa pilotagem, mostrar o piloto Fábio Cadastro, mostrar a equipe Cadastro Race, que é uma equipe genuinamente maranhense. Importante falar isso. E isso é muito importante porque a gente tem um grande problema quando a gente diz que é atleta no Maranhão, que é a questão da nossa localização para os eventos do país inteiro. Você correr um campeonato brasileiro hoje, como piloto maranhense, ou qualquer outro atleta, você tem que se deslocar muito. Não A logística é muito complicada. muito complicada. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente tem o dinheiro para correr o rally, mas se a gente morasse em São Paulo, seria muito mais fácil, entendeu? E aí a gente vai sempre tentando ficar no esporte, porque a gente já está no esporte de automobilismo ou motociclismo aqui no Maranhão para tentar sair e representar o Maranhão já é bem complicado e a gente já é considerado um herói, né? E aí formar toda uma equipe daqui do Maranhão, porque não dá para trazer ninguém de fora, nem você fazer um carro lá fora, ou uma moto, ou um quadriciclo, o que quer que seja. Tem que ser feito no Maranhão, para a gente acompanhar de perto. Conta um pouquinho para a galera de casa, assim, porque é um esporte muito caro, né? E a gente sabe, né? Assim, a gente luta muito para estar só no esporte, né? Tira dinheiro do bolso, né? Conta um pouquinho dessa parte financeira para a galera entender um pouquinho o que é esse mundo do automobilismo brasileiro, né? As dificuldades que a gente tem em relação a essa parte financeira. Olha, eu acho que o automobilismo, assim como o motociclismo, do Maranhão mudou muito com a lei de incentivo ao esporte. Devo isso ao Joaquim Ai, que na época que ele é o pai da lei do incentivo. Então, sem essa lei, jamais teria um piloto correndo a nível de Brasil, a não ser que ele bancasse. Exato. O que eu digo que o ponto fundamental saiu do Joaquim Aico através da lei de incentivo ao esporte foi ele botar o automobilismo e o motociclismo na lei de incentivo ao esporte, que antigamente era só para os atletas de futebol, de basquete, atletismo, enfim. E o automobilismo, a gente é atleta. Então, quando a gente partiu em 2012 para correr um campeonato brasileiro, correr os Sertões de 2012, tudo começou ali. E aí a gente montar uma equipe rapidamente para tentar correr. E o que aconteceu? Ele teve uma visão, como a gente também teve, que os pilotos maranhenses estão acostumados a andar na periferia dos Lençóis Maranhenses, que é o nosso quintal. Então, quem anda e você é piloto, você sabe. Correu com a gente, correu comigo, foi campeão comigo também. Correr na areia é outra história. É outra história. Mas quem corre na areia, corre na pissarra, subida de serra, descida de serra, lama, o que for. A gente é um piloto completo. Por isso que tanto o Fábio Cadastro, como o Marcelinho, como o João Afro hoje está na pilotagem,
todos têm se destacado muito por conta da nossa pilotagem no nosso quintal, que é os Lençóis Maranhenses. E é importante dizer também, assim, né, que a lei de incentivo trouxe esse recurso, mas os pilotos devolveram o resultado, né? Exato. Então, assim, mostrou para o Brasil todo os pilotos que a gente tem, né? A gente conseguiu, porque quem não conseguia sair, que não tinha o dinheiro para se bancar, né? E conseguiu, através da lei, também mostrou lá o resultado. Não foi só lá passear, né? Lembrando o seguinte, a lei do incentivo é igual para todos. Se eu nadasse, eu ia ter o mesmo valor que eu tenho para correr o Rally dos Sertões ou o Marcelinho ir de quadriciclo para o Dakar. Esse mesmo valor vai para o kitesurf, vai para o cara correr um campeonato de tênis de mesa, o que for. Então ele tem um limite, que eu não vou dizer o valor, mas esse limite é igual a todos. Então, muitas das vezes eu não posso chegar e dizer, não, pô, eu ganho dinheiro. O mesmo limite que o cara nada é o mesmo limite que eu entro num carro, levo uma equipe toda, quebro o carro, compro pneu, boto combustível, tudo. Então, não vamos dizer, paga a inscrição, paga uma quantidade de peça, mas o carro não está pago. E aí, mesmo com todas essas dificuldades, né, mesmo com tudo isso, conta um pouquinho pro pessoal de casa que ainda não sabe todos os títulos que tu já conquistaste aí na tua carreira, né? Mesmo com toda... primeiro assim, Cadastro, para quem não sabe, já correu de moto, já correu de quadriciclo, já correu de UTV. Eu estou falando só de Sertões, de caminhão, né? E agora já está 4 anos de carro? Já, 4 anos já no carro, né? Mas conta aí todos os títulos, que tem muitos, né? Tudo começa, para ser breve, tudo começa no 4x4 indoor, que você foi meu parceiro. A gente não corria na mesma categoria e fui campeão. Você, nessa época, também foi campeão no Rally Indoor. E tudo começou ali. A gente, patrocinado pela Taguatu Reis, ou Taguatu Veículos, que a gente conseguiu um patrocínio aqui para correr todas as etapas, mas era Nordeste, dava para a gente bancar esse campeonato. Em seguida, a gente foi, através da lei do incentivo ao esporte, pedimos, vamos participar dos Sertões, que vai sair de São Luís. Aí era um sonho, tanto para mim como para muitos pilotos. E aí a gente fez uma equipe tanto de moto como de carro. Eu fui o único de carro para correr. Só que eu fui em cima da hora e um patrocinador, quando ele cedeu o dinheiro, deu o dinheiro para a gente foi correr, não tinha mais carro para ser alugado. E aí o cara me ofereceu, quer correr de caminhão? Eu digo, vamos. Mas só tem um detalhe, nunca corri de caminhão. Aí disse, vem para São Paulo e vamos testar. E eu peguei e fui para São Paulo, entrei no carro, no caminhão, que teoricamente era um 3/4, que a gente chamava categoria pesada, de caminhão pesado e caminhão leve. E aí eu passei a correr e fiz algumas voltas e ele disse, você está pronto para correr os Sertões. E aí o pessoal que está vendo as imagens aí dos carros do cadastro, né, toda essa história aí, vocês entendem como mesmo tudo isso, né, depois de tudo isso que ele já fez aí, de caminhão, né, da Evoque, né, lá, que o pessoal está vendo aí, né, dos Sertões, tudo isso, ainda tem muita dificuldade, né, para esse ano. Como é que está esse ano o planejamento dos Sertões, né, como é que está aí os preparativos, lei de incentivo, como é que estão as coisas para preparar para os Sertões? Sertões é em agosto. Agora em julho. Julho, antecipado para o mês de julho. Assim, a gente já conseguiu um patrocínio através da lei federal, porque assim, a estadual não está dando para a gente correr os Sertões e correr o Campeonato Brasileiro. Correr os Sertões e ser campeão dos Sertões não é grande coisa. É bom, mas bom mesmo é ser campeão brasileiro. Então, como eu já fui 2 vezes, 3 vezes campeão brasileiro, e agora em 2023 eu fui campeão brasileiro, e isso me abriu de novo as portas para outros patrocinadores, e isso é importante, não só do governo do estado. Enfim, a gente já está com patrocínio, já vamos preparar para o carro. Infelizmente, a gente foi correr o RN sem estar preparado, para tentar ver se conseguia pontuar no brasileiro. Conseguimos uma pontuação, mas não foi o esperado. Então a gente voltou com o carro para cá, para o Maranhão. Vamos refazer o carro todinho para correr mais um campeonato, que é o Mais os Sertões, e, se possível, Araxá, que é daqui a 20 dias. Cadastro. Queria ter os comentários finais
né, da entrevista, e no próximo bloco a gente vai lá para a pista para fazer um test drive na nova Shark, aí a nossa picape elétrica da BYD. É isso aí. Ó, essa picape, se eu não me engano, eu já vi andando, eu vi lá em São Miguel do Gostoso, um elétrico andando. Não sei se foi a mesma que você está falando, mas eu realmente preciso dar uma olhada, porque a ideia da gente é entrar num carro elétrico e correr um rally, entendeu? Isso já foi uma conversa que a gente teve em 2023, Olha só. entendeu? E isso é assim, o que está faltando realmente falar com a CBA para fazer uma homologação para os carros elétricos. Isso é que está demorando. Mas preparar um carro, a gente já está prontinho. É rápido. É rápido. Bola. Entendeu? Show de bola. Eu quero agradecer aqui você, principalmente, Rafael, que sempre dá um apoio a tudo, mas RPM, isso é fundamental para a gente que é piloto, tá aqui, tá falando da nossa história, tá falando do Maranhão, do automobilismo do Maranhão, do motociclismo do Maranhão, isso é importante. E agradecer a todos os patrocinadores que apoiam, com certeza isso não só ajuda, mas faz com que a gente seja reconhecido como piloto, como equipe, tudo isso para o Maranhão é fundamental e é bom. Bom, galera, esse aí é o lendário Fábio Veras, que a gente vai acompanhar no Rally dos Sertões esse ano, e vocês vão ter um diário aqui na TV Maranhense de tudo que rola no Rally dos Sertões, dentro do nosso esporte, no programa Tudo em Dia, e, claro, vão ter o resumo na semana aqui no Mais RPM de tudo que rolou, sem falar de especial, aquele programão completo que vocês já conhecem. E agora vocês ficam com o intervalo, porque na volta tem um test drive incrível, pessoal, uma experiência de pilotagem off-road que realmente eu nunca tinha tido. BYD Shark híbrida, 437 cavalos, a picape mais rápida do mundo off-road. Se liga na volta que a gente mostra para vocês.